Professor Miguel Reale, com todo o respeito que tenho pelo senhor, Vossa Excelência fez um discurso político. Falou de política econômica, mas não se ateve aos fatos. Nós temos que discutir aqui, olha, estamos discutindo denúncia de uma presidente da República, crime, tipicidade, se teve conduta, se teve dolo. E o objeto foi muito bem delimitado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que é o objeto de 6 créditos suplementares e pedaladas fiscais no Plano Safra em 2015. Eu vou começar, eu li a denúncia atentamente. Primeiro, Vossa Excelência falou aqui novamente em créditos não numerados. São assim porque a lei prevê que sejam assim. A lei só prevê crédito numerado os que têm caráter normativo. Agora, todos os créditos foram publicados no Diário Oficial. Mas vamos à denúncia dos senhores. Primeiro ponto, na página 18. A conduta da denunciada foi contrária ao que determina a lei. Editou decretos com ampla e vultosa movimentação financeira, ampliando os gastos da União com recursos suplementares. Isso é um erro básico, conceitual, professor. Quem controla a meta fiscal é o decreto de contingenciamento, está assim no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O decreto de crédito suplementar não aumenta 1 centavo, professor. São erros conceituais como esse que tem aqui. Eu vou mais à frente. Página 18 e 19. O senhor fala sobre superávit financeiro e excesso de arrecadação na ordem de 2,5 bilhões. Aí diz, todavia, esse superávit e excesso de arrecadação são artificiais, pois conforme se pode verificar no PLN 5, o governo já sabia que não ia reconhecer a meta. Professor, esse excesso de arrecadação não é excesso de arrecadação do governo federal. É uma rubrica específica. Sabe o que é isso, professor? Eu vou dar um exemplo a você. Justiça Eleitoral. Teve concurso público. Só que se inscreveram muita gente. E ela ganhou um recurso e ela queria utilizar aquele recurso adicional. Aí ela pediu um decreto de crédito suplementar. Sabe outro decreto de crédito suplementar? Hospital Universitário. Doações de pessoas físicas e jurídicas. Aí pediram esse decreto. O senhor confundiu isso. A base conceitual é toda equivocada da peça. Eu vou mais à frente. Está aqui. Outro ponto da denúncia. Os decretos acima de transcritos foram editados e publicados após a data da propositura do PLN 5 ao Congresso Nacional, o que revela o dolo da denunciada. Professor, primeira coisa, professor, a mudança do entendimento do TCU aconteceu em outubro de 2015, depois da edição dos decretos. Vossa Excelência é professor de Direito. Vossa Excelência conhece o artigo 5º, inciso 39, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena prévia sem combinação legal. O 40, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E o senhor quer a prova de que a mudança de entendimento aconteceu em outubro de 2015? Sabe qual foi a outra vez que houve uma situação igual a essa? Foi em 2009. Porque o presidente Lula teve que mudar a meta e assinou decretos. Sabe o que disse o TCU? Disse o seguinte: o Poder Executivo encaminhou ao Congresso o PLN 5, que propõe a redução da meta para 1,4% do PIB. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, né? O que veio a ocorrer em 9/10/2009, ou seja, está aqui o texto. O TCU dizia que mesmo mandando a proposta de mudança para o Congresso, ele podia editar decreto, podia ter um decreto de contingenciamento de acordo com a nova meta. Então houve uma mudança. Como é que o senhor, como professor de Direito, me diz isso? Quer dizer que a mudança de entendimento pode retroagir? Isso não sustenta, professor. Conclua, senador. Não, eu ainda tenho 40 segundos e ainda vou, porque antes de acabar já, presidente. Aí o senhor fala das pedaladas. Sabe o que o senhor acusa? Porque nós estamos dizendo, nas pedaladas, no Plano Safra, não tem um ato. A presidente não assinou. Tem um artigo 3 da lei do Plano Safra, que a gestão é feita pelos ministérios e pelo Banco do Brasil. Aí Vossa Excelência disse, sabe o quê? Ah, não. Ela andava para cima e para baixo com Arno Agostinho. Professor, Arno Agostinho não era secretário de Tesouro em 2015, professor. Era um secretário ligadíssimo ao Levi, que nem intimidade tinha com a presidente da República. Não tem ato. Eu peço só mais um minuto para concluir, presidente.
Presidente, eu só peço um minuto para concluir. Eu só queria dizer, por fim, professor, o senhor confunde tudo. Confunde 2015 com 2014. Os senhores estão falando de crime fiscal no maior ajuste que houve na história do país. Contingenciamento de 80 bilhões de Joaquim Levy. Em 2015 foi isso. Agora, no resto, na parte anterior, professor, desculpe, aqui parece que o senhor não quer o impeachment só da Dilma. O senhor quer o impeachment de Keynes, João Maynard Keynes, porque os senhores querem aqui é criminalizar qualquer política anticíclica. Esse é um debate aberto em economistas do mundo inteiro. Tem gente que diz o seguinte: em momentos de desaceleração econômica, pode sim, o Estado, o poder público tem que gastar mais, tem que investir mais. Em momentos de crescimento, você faz superávit maior. Os senhores estão criminalizando qualquer possibilidade de política anticíclica. É uma loucura. Sabe que até o FMI está revisando suas posições depois da crise de 2008. Está dizendo que é necessário ter mais flexibilidade fiscal. Então, professor, eu teria aqui mais 30 pontos para levantar para o senhor. Eu só quero dizer que é muito inconsistente. A resposta do senhor aqui para mim tem que ser uma resposta objetiva. Qual é o fato em relação à pedalada? Tem dolo na pedalada? Tem autoria na pedalada? E nos créditos suplementares, que todos os governadores, vale dizer, está aqui o senador Anastasia, ex-governador de Minas, todos os governadores fizeram igual, porque era permitido pela lei. Depois que o TCU mudou o entendimento, a presidenta Dilma passou a aceitar o entendimento, um novo entendimento do Tribunal de Contas da União. Então, os senhores têm a obrigação aqui de explicar ao país. Não dá para ficar nesse discurso geral desse jeito. É isso que eu quero de Vossa Excelência nesse momento.